Então, antes de mais nada, bom dia. Agora só para os encarnados. Bom dia. Ah, que legal, porque os desencarnados falaram com uma força, assim, não sei o que foi, mas os encarnados falaram baixinho, né? É uma coisa nossa isso. Meire, por favor, eu tenho um texto. Ah, está aqui, não, está aqui embaixo, deixa eu deixar aqui. Eu sempre que inicio as palestras, que eu não me considero um palestrante de forma nenhuma, apenas eu gosto muito de estudo, de estudar a doutrina, e quase tudo que eu faço eu gosto de aplicar o estudo. E daí, o resultado desses estudos acaba gerando alguma coisa. Eu participo de um grupo da Federação Espírita, junto com outros estudiosos espíritas, para a gente desvendar um pouco dessa doutrina maravilhosa e desenvolver. E não há como a gente falar disso sem falar da nossa consciência espiritual. Então, nesse instante, eu peço a vocês que se lembrem que somos todos espíritos temporariamente encarnados. Acessar imediatamente, sempre que você for falar de espiritualidade, acessar a nossa consciência espiritual. Porque aí nós estamos falando de espíritos para espíritos. E nesse instante, todo o aspecto material necessário, pelo envoltório que estamos vivenciando, deixe de ser importante e passe a ser agora importante, então, a nossa consciência espiritual. A questão da ciência na doutrina espírita, ela tem uma relevância muito forte, né? É muito pungente. E estar aqui num domingo ensolarado desse de manhã, nessa manhã primaveril tão linda, como disse a Meire, né, que tanta coisa nos revela, me fez pensar em série de coisas. Eu hoje me atrapalhei todo com o horário de verão. Aí tinha hora que era horário de verão, tinha hora que não era, no celular era, no relógio não era. Fiquei tudo atrapalhado. E como é que eu sabia que hoje era primavera, que tinha horário de verão? Eu vi na televisão, né, vi no meu celular e vi no meu relógio. Toda essa tecnologia nos dá uma série de informações. Mas a gente não sabe bem como isso funciona. Como é que funciona uma TV? Como é que funciona um rádio? Como é que funciona isso? Bom, são ondas que vêm pelo ar e tal. Sim, são ondas que vêm pelo ar, né? Cada uma tem uma frequência e nos distribui assim. Agora, a ciência vai nisso. E a gente, às vezes, até quer saber. Isso nos informam bem claramente sobre como funciona cada coisa dessa. Isso é legal. E no mundo espiritual? E na nossa convivência espiritual? A gente fala em mediunidade, a gente fala em influência dos espíritos, no mundo espiritual. E como funciona essa relação? Como se dá essa relação do mundo invisível com o nosso mundo material? Nós temos que também ter essa preocupação, que se eu me preocupo em saber e aprender na escola como funciona o processo da televisão, como é que funcionam essas ondas de rádio, e se eu estou numa doutrina que tem uma relação direta com a ciência, porque está lá, o Kardec deixou bem claro isso, essa tríplice estado da doutrina, que ela é filosófica, religiosa e científica, eu tenho também que me preocupar com isso. Mas essa relação da ciência com o espiritismo, com a espiritualidade, ela se dá somente nesse aspecto, no que tange essa relação de nós encarnados com os desencarnados. Fora disso, ela tem a sua importância material, mas não tem uma importância espiritual. Descobriu-se um novo elemento para a tabela periódica. Aliás, descobriram 3 já recentemente. Bacana, né? Legal, mas o que é que isso acrescenta para mim espiritualmente? Muito pouco. Então, o importante é saber, tentar descobrir até onde essa relação da ciência com a espiritualidade pode ser útil ao processo da compreensão da doutrina espírita. E de outras doutrinas. A Mary que fez isso aqui, ó. Só para me atrapalhar. Não, não. Pronto. Então vamos lá. Ratificando o que eu falei. Sobre esse encontro de ciência e espiritualidade. Estando o mundo espiritual e material em incessante contato, os dois são solidários um com o outro. Ambos têm sua parcela de ação na gênese, e é absolutamente indispensável que essas duas chaves para chegar a uma solução, ainda que aproximativa. Estando reservado à nossa época esse conhecimento, como esteve os dois últimos séculos as leis da matéria. Quer dizer, os 2 últimos séculos foi tratado exclusivamente de leis materiais. Nós tivemos um grande desenvolvimento, a indústria e tal. Agora começou a era espiritual, desenvolvimento espiritual. Essa mensagem é importante nesse sentido. Está lá na Gênese, para quem quiser ver. Não é rigorosamente isso aqui,
sobre a constituição material no mundo espiritual. Porque tem claramente o mundo material e o mundo espiritual? Não é exatamente assim, porque no mundo espiritual também é constituído parte de matéria, né? Só vai ser puramente espiritual quando o espírito alcança um desenvolvimento a partir de ser espírito puro, onde ele já manipula a matéria, né? Então nós, quando estamos desencarnados lá no plano espiritual, tem um quê de material conosco. Agora, quando você desenvolve e alcança um grau de espírito puro, e você já pode manipular a matéria a nível subatômico, aí sim, aí você já passa a ser um espírito essencial. Então, quando nós falamos de fluido espiritual, não é exatamente espiritual, isso também está descrito na Gênese. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitivo, eles são sempre matéria, mais ou menos que interssenciadas. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas, e sobretudo pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual. Então os fluidos espirituais é como se fosse a matéria do mundo espiritual. Aqui tem toda a firulinha que a Adriana fez para mim. Que eu... Tá. Então, a diferença entre o que é matéria e o que é energia. Por exemplo, essas ondas de rádio, as ondas sonoras que eu estou emitindo, que agora está chegando ao ouvido de vocês, o que vocês estão ouvindo? Porque a onda está indo até vocês. Fotografia eu acho uma coisa fantástica, né? Índios, por exemplo, nem gostam, porque você é um aparelho, não está ligado a nada, não tem tomada, não tem... Aperta um botão aqui, minha imagem estava ali, vem para dentro aqui, aparece, né? Se a gente pensar, é uma coisa impressionante, né? Uma imagem de televisão que é captada lá no Japão chega em instantes aqui. Então existe uma coisa que não é... As ondas não são visíveis, eu não posso percebê-las, mas eu sei que elas existem. A matéria pode ser energia? Porque se era uma onda que foi para ali, captou a imagem, trouxe, transformou numa coisa que eu possa ver, palpar, virou matéria. Então, na verdade, matéria pode sim ser energia, energia pode ser matéria. Isso é chamado em ciência, na mecânica quântica, como dualidade onda-partícula. Um pesquisador descobriu isso e definiu a dualidade dessa forma. Ó. A dualidade de onda-partícula, também denominada dualidade onda-corpúsculo ou dualidade matéria-energia, constitui uma propriedade básica dos entes físicos em dimensões atômicas e, por tal, descrita pela mecânica quântica, que consiste na capacidade dos entes físicos subatômicos de se comportarem ou terem propriedades tanto de partículas como de onda. Uma coisa pode ser partícula de onda. É a mesma coisa que o estado físico da matéria. A água não pode ter 3 estados, não pode ser líquido, sólido, gasoso, que aí vai, tem muito mais estados do que isso. Mas ela muda o estado dela. A mesma coisa acontece com as ondas partículas. Isso aqui foi proposto pelo senhor Louis de Broglie em 1924. Só foi confirmado em 1969, se eu não me engano. Foi comprovado isso, foi só uma proposta. Que bacana, né? A ciência descobrir isso, que uma coisa pode ser isso. A gente fica fantástico, assim, extasiado com uma descoberta dessa. Puxa vida, uma coisa pode ser matéria, pode se transformar em onda. Que legal. Agora, se esse senhor Louis de Broglie tivesse lido o Livro dos Espíritos, ele ia descobrir isso aqui, ó. Como princípio elementar do universo, o fluido assume 2 estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade e o de materialização ou ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. 1868. Em 1964, o cara vai descobrir quase 60 anos depois. Quer dizer, se ele tivesse lido isso nos livros, ele já saberia que isso existe. Lá na Gênese. A nossa mente, vocês vão perceber nessa palestra que tudo que eu estou falando, eu faço alusão aos livros. Minha pesquisa é Kardec, é em cima do Pentateuco. Claro que eu consulto também outros livros espiritualistas e outros livros da doutrina. Né? O Kardec deixa bem claro sobre a influência dos espíritos sobre a gente. E isso acontece através do pensamento. Então, nós vamos perceber hoje que vou tentar colocá-los dentro de laboratórios mais avançados que existem da neurociência e da física quântica, que estão descobrindo coisas interessantíssimas da ciência, mas que já nós, como espíritos, acessando essa consciência que eu falei para vocês no princípio, temos conhecimento e não usamos, não praticamos. A nossa mente é capaz de apreender de maneiras diferentes as coisas que nós vemos. Tá? Isso
é acessado com muita facilidade no campo espiritual. Para a gente encarnado é mais difícil. Não, não é. Por quê? Porque nós temos também o nosso pensamento. Na medida que você controla o seu pensamento, você controla a sua espiritualidade, porque é através disso que fluem as energias. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque pessoas espertinhas já perceberam isso, tanto encarnados quanto desencarnados, e nos influenciam. Isso vale para a propaganda, para a política, para o cotidiano, nós mesmos na nossa relação, quando a gente quer influenciar alguém, né? Então, se eu tenho alguém que eu não gosto ou que não gosta de mim, o meu pensamento não pode ser ruim nesse sentido, porque você só reforça essa carga de coisas ruins. Se eu tenho que pensar numa pessoa que está com algum problema comigo, eu tenho que pensar nela com coisas boas, né? Porque eu vou melhorar meu pensamento. Cuidado com essa utilização. Muito cuidado quando se fala de ciência, porque eu tenho ouvido absurdos aí, sobre física quântica, sobre neurociência, até sobre sexo quântico eu já ouvi falar. Não tenho a menor ideia como é que faz isso. A física quântica trata do pequeno, do subatômico, da coisa menor que o átomo, lá das partículas, dos quarks que ainda vão formar as partículas. Então não tem como falar sobre isso. Muito cuidado, porque se associa isso à doutrina, alguém que realmente conhece a ciência vai falar, olha só, é mais uma dessas religiões que estão se valendo disso para poder ganhar adepto aí. E a nossa doutrina não tem essa relação com a ciência se não for nesse sentido de nos orientar o pensamento. O pensamento pode nos levar através da visão. O que nós vemos, ouvimos, nós captamos, transformamos em pensamento. E muitas vezes essa situação nos confunde. Quer ver só? O que nós estamos vendo aí? A princípio parece uma imagem erótica, mas nada mais que um abajur, né? A parte de cima ali é a lanterna do abajur, e a parte de baixo foi colorido para dar essa intenção. Eu usei essa imagem propositadamente porque o estímulo sexual é uma das armas mais poderosas nos dias de hoje para nos transviar, para nos distanciar do real. Então tudo fica assim erotizado. Crianças hoje usam roupas inadequadas, eu acho, para a idade. Na minha opinião, eu sou meio velhinho quanto a isso, mas esse apelo é muito forte. E como se apela assim, com o uso de uma imagem que pode nos confundir, faz no cotidiano. Para minha mente, tanto faz se eu vejo uma imagem erótica ou se eu vi uma imagem não erótica, porque vai ser a mesma coisa para a minha cabeça. Tá? Bom, diante disso foi feita uma experiência sobre a realidade. O que os neurocientistas fizeram? Eles pegaram uma pessoa, colocaram numa cadeira, numa parede branca, e tinha apenas um vaso amarelo encostado nessa parede. Ele estava vendado. Tiraram a venda e ele viu o vaso. Ele estava conectado a vários sensores. Quando ele viu o vaso, que ele não estava vendo nada, abriu os olhos e ele percebeu o vaso. O fundo branco neutralizou e áreas do cérebro foram ativadas. Eles perceberam isso lá nos equipamentos deles. Vendaram novamente os olhos. Aquelas áreas que estavam sendo aparecidas ali na máquina começaram a esmaecer e a sumir. Aí ficou as funções normais do cérebro dele. Uma voz falou, vaso amarelo. Imediatamente, ele ainda com os olhos vendados, aquelas mesmas áreas do cérebro foram ativadas novamente. Mas ele não estava vendo. Ele não estava vendo mais o vaso. Porque para enxergar eu preciso ter essa reflexão de luz. Eu estou vendo o senhor porque a luz bate no senhor e vem até mim, meus olhos captam isso, transformam esses sinais e eu consigo te enxergar. Mas naquele instante ele não estava mais vendo o vaso. Foi só o pensamento. Então o nosso pensamento ativa o nosso cérebro da mesma maneira que os outros sentimentos, que os outros impulsos, sejam eles auditivo, visual. Então não precisa necessariamente ver para isso. Aí eles falam assim, mas será que é isso? Será que a realidade afinal é o que nós pensamos ou o que nós vemos? O pensamento não é um órgão biológico. É sim. É o órgão biológico da alma. É com ele que a gente se comunica, espiritualmente. Então, se você está pensando numa pessoa de alguma forma, essa pessoa está conectada com você. Quando você emite o seu pensamento a alguém, você a acessa. E o que você está pensando sobre ela, ela vai perceber. Não tenha dúvida disso. Isso também está explicado numa outra, de forma científica também, porque existe uma coisa nos átomos que chamam spins. Os spins são pequenas partículas que elas ficam interligadas. Se você aproximar uma da outra, elas se interligam, passam a ser interligadas. Se você separa essas partículas, não importa onde, bota uma de um lado, outra do outro do universo. Se você modificar essa daqui, aquela lá se altera também.
não importa a distância. Nosso cérebro está comprovado, nós somos conectados, todos os nossos pensamentos são conectados. Então, se você pensa numa pessoa, você a conecta como os spins fazem no campo subatômico. E aí, se você quiser alterar a vida dessa pessoa, você vai alterar. Se você se deixar influenciar pelo pensamento de outras pessoas, você vai alterar a sua vida. E não é possível permitir isso. Você pode não deve se permitir ser alterado, como você não deve também alterar a vida de ninguém. Aliás, pode sim, mas para bem. Não se permita alterar para o mal. Nesses tempos de política, então, está uma coisa terrível. Está tendo brigas de família. Tem gente se batendo. Que absurdo. Então, eu não consigo pensar numa situação... Hoje, as reuniões de grupo, se você não odiar alguém, você não faz parte do grupo. É impressionante. Você começa a estar numa roda de conversa, você chega e está falando de política, você tem que odiar alguém, senão você não conversa. Está falando da família. Ah, mas o fulano, tem que falar mal do fulano, senão você não faz parte daquele grupo da família. É absurdo isso, não podemos. O nosso pensamento tem que ser direcionado para coisas saudáveis. E se tiver que fazer a crítica, que a faça. Mas dentro dos princípios doutrinários, dentro do princípio do amor que Jesus nos ensinou. Uma outra experiência fantástica que foi feita, que é desse gráfico que está aí na tela, muito interessante, existe um instrumento chamado gaiola de Faraday. É uma espécie de gaiola, é uma tela mesmo, uma caixinha com uma tela. O cientista Faraday que bolou isso, ela emite a emissão de ondas de qualquer tipo. Então você pega um celular, por exemplo, coloca dentro dessa gaiola, nada funciona. A gaiola ela é um quadrado onde cabe uma pessoa dentro, além de ter essas telas que impedem a emissão de ondas de qualquer tipo de onda, de qualquer tipo de frequência, ela ainda foi forrada com uma parede de concreto. Pois bem, nessa experiência que eles fazem, eles colocam, por exemplo, um emissor de ondas dentro dessa gaiola, e outra, por exemplo, a 20 quilômetros, né? E ficam tentando captar. Não capta, em lugar nenhum, nem a 1 centímetro não capta uma onda sequer. O que os neurocientistas fizeram? Olha só como é que esses caras tentam a todo instante. Isso é bom, porque a gente vai evoluindo. Pegaram 2 monges que meditavam sempre juntos, ou seja, estavam interligados como estão os espinhos nos átomos. Puseram um numa gaiola, o outro numa outra, a 68 quilômetros de distância, numa outra cidade lá na França. E eles começaram a meditar juntos. Em um deles, eles colocaram, na gaiola de um deles, um flash de luz. Os 2 estavam sempre com os olhos fechados. No outro, não colocaram o flash. Conectaram ambos a eletroencefalogramas. Mesmo com os olhos fechados, nosso cérebro percebe a luz. Então, em dado instante, enquanto eles estavam meditando, eles disparavam o flash numa das gaiolas, a outra não tinha. E eles continuavam ali meditando. Aí foram observar depois os eletroencefalogramas, né? O que aconteceu foi o seguinte, ó. O primeiro era aquele ali. E o segundo, esse aqui. Os flashes aconteciam nesses picos mais altos, vocês estão vendo. Aí eles foram sobrepor os 2. Quando sobrepôs os 2, olha o que aconteceu. O mesmo eletroencefalograma, mas o outro não tinha os flashes, ele não recebia os flashes lá. Como é que ele percebeu isso? Porque eles estavam meditando, estavam interligados. Então as ondas mentais dos 2 estavam transpassando a famosa gaiola de Faraday, desrespeitando qualquer princípio científico e chegando à mente do outro. E ele percebia a mente do que estava na gaiola. Ou seja, para o pensamento não há barreira. Nada pode interferir nele. Os russos israelenses são campeões nesse tipo de pesquisa, tá? Existe uma coisa também que é da ciência que eles tentaram, estão percebendo agora as coisas. Tudo isso que eu estou falando para vocês eu vou associar daqui a pouco com passagens de Kardec, para a gente perceber como a gente já sabia disso e não utilizamos. Foi preciso que a ciência, a neurociência, a física quântica viesse agora nos posicionar sobre isso. E eu só estou me valendo desses recursos, dessa descoberta científica para vocês. Talvez até, se algum físico ou matemático aqui, pode até perceber uma simplicidade no conteúdo, mas é para que possa ser entendido. Para que a gente entenda que a doutrina espírita já nos revelou esse sentido, que ele não é material. Essas capacidades que um átomo tem de ser matéria e de ser energia, essa capacidade do pensamento de transpor qualquer barreira, ela tem uma finalidade. E não é fazer, como a física quântica faz, essa lâmpada que acendeu ou esse microfone funcionar. Não. Ela tem a finalidade de nos fazer evoluir. Existe uma coisa chamada interferência, um modelo de interferência. Vou explicar rapidamente o que é um modelo de interferência para que vocês possam compreender o que eu estou falando. Imagina que uma bacia de água tivesse uma placa com aquela fendinha. E lá no fundo é um filme sensível, tá?
Então você mexe na água, aqui atrás, ela vai passar por aquela fenda e gerar aquela onda, ok? Aquele tipo de onda ali, é uma onda simples. Se eu coloco duas fendas, as ondas passam pelas duas fendas e se interferem lá na frente uma na outra. Então o filme lá vai sensibilizar muitas partes sendo tocadas com mais força. Por quê? Porque agora as ondas se interferiram e geraram esse modelo de interferência. Aí eles resolveram fazer isso também com as partículas. Mas partícula é matéria, que faça onda com água, com outro tipo, ok. É matéria, ela tem peso, ela tem forma. E tentaram, então puseram lá um filme lá atrás e puseram uma placa só aí com canhão de nêutrons, começaram a disparar partículas. Fez-se uma única fenda. Perfeito. Então vamos fazer com duas fendas agora, como faz no modelo de interferência. O que se esperava, por ser matéria, que ao passar pelas duas fendas, gerasse duas linhas apenas. Porque ela passa por ali, vai reto e impacta o filme naquele ponto. Aconteceu a mesma coisa que acontece com as ondas. Ué, mas como é que pode? É matéria, ela não pode fazer isso. Como é que ela não é onda? Bom, foi o que aconteceu? As trombaram, depois que passou, as trombaram uma com a outra e desviaram. Então vamos fazer o seguinte, vamos disparar uma a uma. Nós vamos disparar agora com esse canhão um elétron de cada vez. Ó, gente, isso é impossível, tá? Você não consegue disparar um elétron de cada vez, né? São pulsos elétricos com milhões de elétrons, mas na verdade, uma quantidade que seria suficiente para não ter esse processo. Não adiantou nada. Disparando de pouquinho em pouquinho, novamente aconteceu o modelo. Então o que acontecia? Isso que era uma matéria, quando passava por essa fenda, se transformava em onda. Mas é matéria, matéria não pode ser onda, onda é uma coisa, matéria é outra. Pensam os cientistas, porque não leram o livro dos Espíritos. Aí os caras fizeram o quê? Usaram o observador. Falaram, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar um aparelho medidor aqui e vamos deixar olhando. Aí a gente vai ver o que acontece com esse elétron depois que ele passa na fenda. Arrumaram mais problema ainda. Porque quando ligava, puseram o instrumento lá, ficou olhando aqui. E o canhão estava disparando lá. Sempre fendas em onda. Ligaram o aparelho, mudou. Passou a ser só duas faixas. Ué, mas o que aconteceu com essas ondas? Por que essas ondas que eu estou observando ali, aqui é uma ilustração de um cara observando, mas na verdade é um aparelho que fica vendo. O que acontecia? Quando ligava o aparelho, ela virava matéria. Quando desligava, ela voltava a ser onda. Aí ele falou, mas o que está acontecendo? Isso não é possível. Não é possível. Aí o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos botar esse observador na frente. Agora eu quero ver o que vai acontecer. Porque agora nós vamos observar diretamente depois que ele passou pela fenda. Aí não tem jeito, aí ele vai ter que ser ou matéria ou onda. Complicaram de novo. O que acontecia? O átomo, a partícula, retornava. Era uma só. Eu disparei uma só para passar pelas duas fendas e estou olhando depois o que vai acontecer com ela. Antes de chegar na fenda, ela se duplicava, passava pelas duas fendas e gerava efeitos de onda, quando o aparelho estava desligado. Quando estava ligado não acontecia isso. Virava só uma fenda. Mas como se duplica? Vai se clonar essa matéria? Ela faz isso? Que jeito? Na verdade, é um efeito físico que acontece quando ela precisa do modelo de interferência. As ondas têm que se interferir. Partículas têm que se interferir, senão ela não gera uma nova partícula. Quando ela se sente sem a capacidade de interferência, ela se duplica. Ela se torna duas partículas, vira onda novamente no modelo de interferência. Isso foi descoberto depois e tal, mas até eles não sabiam disso. Agora, foi uma pesquisa enorme, anos e anos dentro de um laboratório de física fazendo isso. E eles não acreditavam. Tem um filme que o cientista, quando vê isso, ele começa a sapatear um americano. O americano acha que sabe tudo, né? Ele começa a sapatear e fala, isso not possible, not possible. Por que é impossível, meu querido? Por que é impossível? É impossível para você que não acessa a sua espiritualidade. É impossível para você que acha que é só ciência. Que acha que Deus deu só a ciência para você sem estar acessada a uma espiritualidade. Por isso que esse encontro de ciência e espiritualidade precisa acontecer urgente. Porque a ciência é fantástica, mas ela associada à espiritualidade, ela vai descobrir coisas muito mais fantásticas ainda. Agora, para eles, essa era a única resultante possível, né, do que eles estavam falando. Mas se esses cientistas tivessem essa experiência, tivessem lido a questão 240 do Livro dos Espíritos, sabe que ele ia ler lá? A duração, o tempo, aos espíritos a compreendem como nós? Não. E daí que vem que nem sempre compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas.
O tempo é diferente no plano espiritual. E aí Kardec vem com aquelas observações que sempre elucidam tudo. Os espíritos vivem fora do tempo, como compreendeis. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. A Terra tem, a gente fala que tem montanha, tem altura. O ponto mais alto, o Everest, 8.600 metros. O ponto mais baixo, as praias do Mar Morto. Dá uma diferença aí de 9 quilômetros. Sai no espaço e fica a 10 mil metros. Desaparece, a Terra vira uma bola de bilhar, perfeitamente redonda. É a mesma coisa com o tempo. O tempo tem uma função diferenciada para eles. Eles podem acessar o tempo da forma que quiserem. Isso acontece no mundo subatômico também. Aí eles estão espantados. Como é que acontece isso? Como é que uma partícula volta no tempo? Querido, da mesma forma que para os espíritos não é isso. Se você acessar a sua consciência espiritual, você também vai ser capaz de fazer isso. Está comprovado, então, pela física quântica, que, ao contrário do que acontece na física clássica, a ação do observador altera o comportamento da partícula. Ou seja, se eu acessar minha consciência espiritual com o meu pensamento, eu posso, inclusive, alterar fisicamente uma coisa. Eu estou muito doente e eu não quero estar doente. Com a força do meu pensamento, eu posso alterar a nível molecular o meu organismo. Comprovadíssimo isso no plano espiritual. Quantas vezes já foi feita essa pesquisa? Grupos de hospital que recebiam passes diariamente tinham uma melhora substancialmente melhor do que outros que não recebiam. Pessoas que aceitavam com passividade a sua doença e a enfrentavam, sim, buscando todos os medicamentos possíveis, mas com uma energia voltada à cura, se curavam. Claro, é a força do pensamento. Então, os cientistas estão descobrindo isso de maneira fantástica, nós achamos fantástico isso, mas nós já sabemos disso. Nós espiritualmente já conhecemos essa regra. Né? Decisões e escolhas são tomadas pela nossa consciência. Por quê? Porque ela é o nosso cérebro espiritual. Aí eu retorno à pergunta maluca dos neurocientistas. O que é a realidade afinal? O que vemos ou o que pensamos? Se eu posso alterar um elétron com a minha visão, ainda que através de aparelhos, posso também transformá-lo com o pensamento, uma vez que aciono as mesmas áreas cerebrais. Ondas e partículas são as mesmas ondas que nós emitimos no pensamento. Não há nenhuma distinção. Ok? Foram realizadas essas experiências também em moléculas, não só em partículas subatômicas. Tá? Chegou a se fazer essa experiência com átomos, que ele também faz a dualidade onda-partícula, e com moléculas. Moléculas carbônicas, por exemplo, são as que mais fazem isso. E sabe qual é a maior quantidade de moléculas que nós temos no nosso corpo? É de carbono. Então, se uma molécula com base de carbono, carbogênica, ela pode ser alterada e virar onda e energia, vocês imaginam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui fantástico, mas é só para servir como exemplo. Um câncer, por exemplo, é um desenvolvimento errôneo da célula. A célula estava desenvolvendo, de repente elas se encavalam todas. Se eu sou capaz de transformar essas células em onda, eu as transformo em onda e as reagrupo de uma forma correta. Com a força do pensamento, eu posso transformar moléculas em ondas e reagrupá-las, reorganizá-las. Vocês sabem quem fazia isso com uma maestria fantástica? Um espíritozinho que teve aqui chamado Jesus Cristo. Esse espírito fantástico que eu falei dele aqui na quinta-feira passada. Ele era capaz de fazer isso, alterar frequências, alterar nossa molecularidade com frequências de ondas. Ao emitir um som com a voz dele, ele emitia uma frequência de onda de tal forma que regulava a mesma frequência de onda das moléculas. Lembra que eu falei que a gente passa a ser espírito para valer quando a gente consegue alterar, dominar, transformar a matéria? Ele fazia isso com uma facilidade louca. Foi ele que criou tudo isso, então ficava fácil. Então, se ele... o aleijado, por que ele volta a andar? Quando ele fala, levanta-te e anda, essa simples frase emitiu uma frequência de onda de tal forma poderosa que influenciou a frequência daquelas moléculas, elas se transformaram, se viraram onda, reagruparam novamente certinho, isso em segundos. Olha que capacidade impressionante desse espírito. E a ciência está descobrindo isso agora. O que ele faz com uma frase, a gente fica que nem louco tentando descobrir o que é isso, né? Espiritualidade. À medida que a gente acessa o nosso ser espiritual, a gente é capaz de fazer essas coisas. O professor Amit Goswami, um físico quântico, espiritualista, como todo indiano, gosto muito desse sujeito, recomendo um livro dele chamado A Física da Alma.
ele fala sobre essa força do pensamento. E ele atribui também essa força, e dá vários exemplos de livros espiritualistas que constam dessa força. No livro Tibetano dos Mortos, ele cita inclusive o Livro dos Espíritos no livro dele, fala do livro Tibetano dos Mortos, fala de outros espiritualistas, da Bíblia, e a gente vai encontrar isso também, claro, nas obras de Kardec, por toda parte vai encontrar isso. Vou dar um exemplo aqui, ó. O pensamento exerce, está na página, já que ela coloca depois, eu gosto de falar antes, tá? Está em Pensamentos e Fluidos do Allan Kardec, tá? O pensamento exerce uma poderosa influência nos fluidos espirituais, modificando as suas características básicas. Foi dito lá. Outro exemplo, na Gênese, no capítulo 14 da Gênese, no item 16. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante em que tais fluidos são o veículo do pensamento e que o pensamento lhes modifica a propriedade, olha só, já falava disso lá em 1868. É evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas e más dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Quer dizer, o meu pensamento não pode ser só um pensamento, ele tem que estar impregnado com o que eu quero transmitir, né? Vou fazer uma prece aqui agora para a minha afinada mãezinha, Ave Maria, cheia de graça. O que é isso? É uma sequência de palavras de uma oração belíssima, por sinal. Mas se eu não falar assim, eu amo a minha mãezinha desencarnada e sei que ela está aqui perto de mim, em homenagem a essa mãe que eu amo muito, eu vou rezar uma prece que é atribuída à mãe de Jesus. E aí eu impregno isso com todos os pensamentos, aí eu vou falar Ave Maria, cheia de graça. E aí isso vai ser uma outra energia, com uma outra forma. Isso vale para qualquer pessoa que nós queiramos pensar. E aí vem uma proposta de Jesus que eu contava. Jesus não era um bom administrador não, porque ele fazia proposta impossível. Tem que fazer isso com os inimigos. Você já pensou? Eu tenho que fazer uma prece dessa, igual eu fiz para minha mãezinha desencarnada, para a pessoa que eu não gosto. Graças a Deus não tenho inimigo nenhum. E se tiver algum que me tenha como inimigo, o azar é dele, que eu não aceito. Mas se uma pessoa que eu não gosto, vamos trazer de novo, por exemplo, da política. Quem não gosta de um dos candidatos ou de outro, ou que acha que está errado, eu vou ter que fazer uma prece para esse cara? Com amor? Jesus também pede cada coisa para a gente, né? Queria te contar, não é fácil não. Mas nós podemos sim fazer. Empregando o nosso pensamento, pedindo para que ilumine essas pessoas, para que eles tenham um cérebro recheado de boas ideias e possam realmente nos modificar. Agora, percebe que essas informações que eu estou trazendo para vocês, científicas, da neurociência, da ciência, e é uma série de 3 palestras, uma eu falo só sobre a física quântica, que são coisas fantásticas, nessa tem a neurociência, e tem uma que eu falo sobre astrofísica, muitas moradas na casa do meu pai, está lá em João 16, está no capítulo 6 do Evangelho. Astrofísicos nos informam sobre descobertas de outros tantos mundos possíveis de existir vida. Agora nós descobrimos o tal dos exoplanetas, bacana, nós temos agora telescópio que consegue enxergar outros sistemas estelares, e lá tem outros mundos até parecidos com a Terra. Quando um cientista fala isso, sabe o que eu penso? Mas gente, isso está lá. Eu já li sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? A doutrina espírita me falou disso já. Que bacana que a ciência está descobrindo agora. E quando o neurocientista desconfia, eu deixei de passar porque está no meu computador. Obrigado, Rafão. O filme está no meu note, não deu para adaptar aqui. Mas a declaração de 2 neurocientistas famosíssimos do Brasil a nível internacional, o Dr. In e o Dr. Esper. O Dr. Esper é neurocirurgião. Ele fala que quando ele abre um cérebro, ele vê aquilo ali tudo parado, nenhum movimento. 75% é água. Aí, se você vir o filme ele falando, ele fala assim, como é que pode caber aqui os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus amores, os meus desejos, nessa coisinha que é esse cérebro? E aí fica decepcionado com isso, porque ele percebe que não cabe, né? Porque não cabe mesmo, não é o cérebro, é a consciência. O cérebro é só o veículo. É só o veículo biológico da nossa consciência. Então, quando eles desconfiam que não cabe no cérebro as emoções, os pensamentos, lembramos que nós já sabemos que é a consciência que resiste à morte do corpo físico. Que a consciência é a nossa espiritualidade. Passou da hora, meus caríssimos.
Ó, outro exemplo, quando se surpreende com a capacidade de ondas mentais, que nem na Gaula de Faraday. Quando eu vi narrando essa experiência da Gaula de Faraday, eles estavam desconfiados, mas como é que pode? Eles estavam meditando e o flash de um apareceu no outro. Eu lembro dos imemoriais médiums, que conseguem com o pensamento, captar o pensamento de outro ser desencarnado e estabelecer essa comunicação, né? Então passou na hora, meus caros, da gente compreender que somos espíritos e que não existe diferença entre estar ou não encarnado, que à nossa volta existem sim muitos irmãos e que precisam de nós. Passou da hora de vermos como realidade e não como algo que acontece ao acaso. Ah, mas esse negócio de espiritismo, essa coisa de espírito. Uma amiga da Adriana, um dia chegou para ela e falou assim: Adriana, você que fala com os mortos, queria te pedir uma informação. Ninguém morre, até a pessoa entender que não existe essa morte, né? A gente tem que ouvir essas coisas, né? Tome posse da sua consciência. É importantíssimo que a gente tome posse da nossa consciência espiritual e que passemos a exercê-la com qualidade, com credibilidade e, acima de tudo, sem muitas elucubrações assim, de coisas grandiosas. É o pensamento simples, que a Meire falou agora há pouco, uma pequena caridade. Um pensamento pode ser uma obra caridosa. Você pensar numa pessoa de uma forma carinhosa, você falar um bom dia, com um sorriso sincero, desejar que a pessoa tenha um bom dia, não falar bom dia, como fala automaticamente, mas desejar que a pessoa tenha um bom dia. Isso vai bastar, isso já é uma obra caridosa. Por que essa consciência é importante? Porque nós somos influenciados a todo instante. A todo instante. Como eu disse, por pensamentos de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. A famosa questão 459 fala disso. Estava conversando com o Navarro depois da palestra dele aqui outro dia. Eu falei: Navarro, se eu pudesse mudar uma coisa no Livro dos Espíritos, com a permissão de Kardec, eu mudava a ordem. Eu pegava a questão 459, colocava ali, e imediatamente colocava a 469, logo embaixo. Porque a gente vai na 459, né? Os espíritos influem nossos pensamentos, nossos atos, muito mais que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. De ordinário, se você permitir, sim, mas se você não permitir, isso não vai acontecer. Mas aí vem as observações do Kardec, e aí ele pergunta por que meios, que essa é a 469. Opa. A questão 459, aí vem a 469, que eu gosto, que tem que vir na sequência. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Por que meio eu posso neutralizar, então, que esses espíritos me influenciem e que possam, de alguma forma, atrapalhar a minha vida? A resposta é tão fantástica. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram discórdia entre vós, outros, e que vos insuflam as paixões más. Olha só essa parte aqui interessante. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque diz o Senhor na oração dominical, e Jesus ensinou na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, basta isso, basta praticar o bem, botar sua confiança em Deus. Se tiver açoitado por um pensamento ruim que vem a todo instante para nós, perceba: opa, estou sendo influenciado, né? O que eu tenho que fazer nesse instante? Mudar minha corrente de pensamento. Eu posso pensar em coisas boas. E perceba, se você vai ter a nítida impressão que você sabe de onde está vindo esse pensamento. Pode ser até de um espírito zombeteiro, mas pode ser de um encarnado. Pense em coisas boas imediatamente. Basta pensar, qualquer coisa. Pense numa flor, no sorriso de criança, em coisas boas que você praticou, que você fez. Você vai criar uma onda energética que vai afastar imediatamente isso. Ou então vá fazer alguma coisa boa. Faça uma prece. Mande um pensamento positivo para alguém. Faça alguma coisa criativa. O exercício criativo, qualquer coisa criativa, acelera o nosso pensamento a uma dimensão fantástica que não permite acesso de mais nada. Vai escrever uma frase, uma poesia, rabisca qualquer coisa num papel. Não vai assistir essas porcarias desses filmes que tem na televisão, que vai piorar tudo. Tá? Agora a gente tem medo disso. A gente tem sempre muito medo. E com isso, sabe o que a gente acaba fazendo? Com medo de acessar isso. Eu já ouvi falar de espírita que tem medo de espírito. Como pode um espírita ter medo de espírito? Né? Aí também fala, não tem. Aí o cara falou assim: Mário, quero ver se você não tem. Imagina assim, está uma tempestade danada, você sai daqui do centro, tem uma ventania louca, você corre para a sua casa, chega em casa, acaba a energia. Aí você vai palpando, entra na sua casa, você conhece bem,
A hora que você abre a porta do teu quarto, dá um raio, ilumina, na tua cama tem um homem sentado. O que você vai falar? Boa noite, irmão? Não vai nada, você vai sair correndo, né? A tendência seria essa, de sair correndo. Eu falei, você tem razão. Mas, necessariamente, bons espíritos não surgem dessa forma. Eles acessam a nossa consciência espiritual. Isso provavelmente é um espírito zombeteiro. E você tem que ter menos medo ainda, porque é como se fosse uma criança. É um espírito inferior. Então, você só precisa... Inferior, a gente não tem uma escala que nós compreendemos de inferioridade, não. Tá? Um espírito ainda não bastante desenvolvido. É uma criança. Faça uma pequena prece, ele vai sair dali imediatamente. Mas você vai, sim, acessar com a sua consciência espiritual outros espíritos. Então, se você o vê, isso é um dom maravilhoso. Eu não tenho nem caguete de médium, imagina. Mas quem tem que entender isso como um dom maravilhoso e exercitar isso, né? A todo instante as pessoas ficam determinando coisas para a gente, o que nós devemos fazer ou não fazer. De todo tipo de jeito. toda forma. Você acorda de manhã, já está determinado o que vai fazer. O médico usa branco, o mecânico usa macacão, o executivo usa gravata. A gente se apega às coisas materiais de uma maneira muito condicionada, né? Eu não consigo sair daqui por onde eu quiser com o meu carro. Eu tenho que seguir uma plaquinha que fala, vira, vai, tum, 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 né? É para a organização do trânsito, vai lá. Mas tem gente que leva isso de forma muito, muito séria. E nos influencia, como aquela imagem que a propaganda acaba usando, que não precisa ser uma imagem erótica, ela pode ser uma imagem só de um abajur. Então não pode ser aquele sabão em pó que eu compro, aquele tênis que eu uso, aquela roupa que eu quero usar. Não se deixe influenciar por isso. E aí começa a complicar, porque as pessoas começam a falar assim, você tem que pertencer a tal religião. Você tem que ser assim na sua maneira espiritual de ser, como eu estou tentando fazer com vocês aqui agora, mas isso nós temos que ter na nossa consciência. Será que é isso mesmo? Será que é certo? E você só vai fazer isso com uma coisa que é absolutamente única e sua, o seu pensamento. Só ele que rege a tua vida. Ele que é o cérebro do corpo espiritual. Para isso, existem algumas técnicas. Então eu falo assim, então tá bom, mas eu vou começar agora, vou acessar aqui o meu ser espiritual, a minha consciência espiritual, e vou começar a fazer alguma coisa. Tem gente que faz isso com uma facilidade louca. No meio do trânsito, no trabalho, mas em princípio não é assim. É preciso que você se ponha de uma maneira relaxada, tranquila, respire profundamente, solte a sua mente. Falar não pensa em nada é absurdo, nossa mente está sempre pensando em alguma coisa, mas pense em coisas legais, num local sereno, num lago tranquilo, ou no alto de uma montanha observando um pôr do sol. Se coloque com imagens bonitas na sua cabeça, em uma criança, e aí você começa então a emitir pensamentos para o que você quer. É dessa forma que a gente faz isso. Você é único e único, não esqueçam disso, você é criador junto com Deus de todo esse universo. Quando você decidir começar a transformar os seus pensamentos ruins em pensamentos bons, isso é possível, porque nós já descobrimos que as ondas de pensamentos, se não quiser acreditar nas questões que eu coloquei na 240, na 462, acessa a ciência. A ciência comprovou que as ondas não têm barreira para ela. A ciência comprovou que ela pode ser matéria e pode ser partícula, que eu posso alterar tudo com a força do meu pensamento. E se ele está carregado desse valor espiritual, desse valor de sentimento de amor, ela supera todas as possibilidades quânticas e neurológicas possíveis. Porque é o seu pensamento, o seu cérebro espiritual sendo acessado a outros cérebros espirituais conectados. Lembrando que somos todos espíritos. Então, se um de nós falhar, ou se eu desejar que alguém falhe, eu vou falhar junto. Porque essa conexão não há como, temos que seguir juntos. Deus nos colocou nesse pequeno planeta, que Ele ama, para que fosse uma escola. E somos todos juntos. Não há como alguém passar de ano sem que o outro fique para trás. Não vai ter repetência. Essa turma vai ter que evoluir junto. Então vamos parar com essa bobagem de ficar pensando mal dos outros, transmitindo mau pensamentos, até mesmo a quem pensa isso da gente. Porque se a gente não aceitar o mau pensamento do outro, nós o transformamos. Vamos todos juntos, seguindo em frente e tendo esta consciência espiritual. É muita responsabilidade para nós, principalmente, que temos essa bênção maravilhosa da doutrina espírita, porque ela nos expõe, ela nos coloca. E agora, de hoje em diante, quem não tinha alguma dúvida sobre ser espírita é importante e que pode modificar o mundo, acesse a ciência. Então, fala assim, eu vou fazer isso porque a ciência prova. Tá bom, faz isso, mas faz com amor. Essa consciência espiritual é que vai propiciar que a gente mude a nossa energia mental, mude o seu pensamento. Não fale de alguém com maldade nunca. Pare de assistir essas porcarias de televisão. Nosso cérebro não distingue o que você está vendo na televisão do que é a realidade.
Se aparecer alguém matando alguém na televisão e o seu cérebro viu, ele sabe que alguém matou alguém. Não interessa isso se é um filme. Você vai produzir cortisol da mesma maneira, que é o hormônio do estresse. Daqui a pouco você está doente. Nós podemos optar. O companheiro estava me contando agora da relação com a filha dele, que ela fica o tempo todo no celular e que ele estava falando, você pode ficar, mas vê o que você está acessando. Vê o que você está vendo. É instrutivo? Vai ser bom para você? Essa escolha é nossa. Mudar a nossa forma de vibração, controlar absolutamente o nosso pensamento a cada minuto do dia, porque esse pensamento, como nós vimos, não tem fronteira, ele dispara pelo mundo inteiro coisas fantásticas e nós podemos modificar a nós e as outras pessoas. Buscando essa transformação, lembrando que somos espíritos eternos, que somos temporariamente corpóreos, que sejamos unos em pensamento, que sejamos conscientes de que somos seres espirituais e que assim seja.